Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para olharmos para poesia. Pois bem, o que faz a gente olhar para poemas diferentes, poemas, aspas, novos? Lembrando que novo é tudo aquilo que você não conhece. Se tem 3.000 anos de idade, mas você não conhece, é novo. Às vezes, o que traz o novo é o acaso, às vezes são os encontros, às vezes os desencontros, às vezes são questões oficiais. Eu tô gravando este vídeo no comecinho de dezembro de 2023. Faz 2 semanas que a FUVEST divulgou a informação de que para o vestibular de 2026 ela vai utilizar uma lista de leituras que é exclusivamente feminina. Há uma série de controvérsias a respeito disso, não são as que me interessam agora. No meio dessa lista tem uma figura que é muito pouco conhecida, eu nunca tinha ouvido falar, a Narcisa Amália. Uma excelente chance, porque a partir disso só resta uma coisa: olhar para a poesia. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Como eu disse, Narcisa Amália, para mim, era uma ilustre desconhecida. Eu não tinha informação. Fui dar uma olhada o que existe por aí de livros dela. Não existem. Eles estão fora de catálogo já faz muito tempo. Os dois que pareciam mais ou menos próximos, que eram na verdade livros sobre a Narcisa Amália, eu acabei perdendo o tempo, porque tinha outras coisas que eram mais prioritárias, não fui atrás e eles já foram comprados, não estão mais disponíveis. Mas consegui encontrar uma cópia online dos poemas dela, o que me facilita bastante a coisa. Não tive tempo de ler os paratextos, prefácios, pós-fácios, notas e coisas do gênero, mas consegui olhar vários poemas. Alguns bastante interessantes, são muito longos para a gente trabalhar aqui no formato que normalmente a gente trabalha, mas tem significativamente uns fragmentos que valem a pena dar uma olhada. Minha alma é como a rola gemedora que delira, palpita, arqueja e chora na folhagem sombria da mangueira. Como um cisne gentil de argênteas plumas que falece de amor sobre as espumas a soluçar a queixa derradeira. Meu coração é o lótus do Oriente que desmaia aos langores do Ocidente, implorando do orvalho as lácteas pérolas. E na penumbra pálida se inclina e murmura rolando na campina: ó brisa, me transporta as plagas cérulas. Ai, quero, nos jardins da adolescência, esquecer-me das urzes da existência, nectarizar o fel de acerbas dores. Depois remontarei ao paraíso, nos lábios tendo os lírios do sorriso, sobre as asas de místicos amores. Eu acho que deu para notar na leitura o ritmo fantástico que essas estrofes têm. São 3 estrofes, são 3 sextetos, feitos de versos decassílabos, que têm, como as construções clássicas, inclusive, uma quebra muito forte no meio da estrofe. São 3 versos que mantêm uma ideia, 3 versos que mantêm uma outra ideia e que se constroem de forma encadeada, no sentido de a gente ter as rimas unindo
os 2 primeiros versos, o terceiro fica solto, mas aí o quarto e o quinto se juntam de novo e o sexto repete a rima do terceiro, criando uma homogeneidade de sonoridade que já vinha sendo insinuada pelo próprio ritmo do poema e que, por conta disso, dá uma solidez, uma estrutura muito forte para essas imagens que parecem superficialmente um pouco convencionais. A alma comparada aos pássaros, à rola e ao cisne na primeira estrofe. Depois, o coração comparado a uma flor, a lótus. Para a terceira estrofe, falar sobre os jardins da adolescência e o caminho para o paraíso, para a espiritualidade pós-morte, quem sabe. Uma ideia de conexão com a tradição, mas ao mesmo tempo superação dessa tradição no sentido de reconstruir com as imagens muito pessoais aquelas que são imagens muito tradicionais. As rimas da segunda estrofe, as rimas finais do terceiro e do sexto verso, que são rimas que a gente chama esdrúxulas, porque são feitas com proparoxítonas, são muito inusuais, são muito diferentes, elas quebram. Justamente por isso a gente tem um equilíbrio muito complexo, muito delicado nessas 3 estrofes aqui, que vão avançando num ritmo quase ofegante, que eu procurei reproduzir ao longo da leitura, para a gente poder ter uma noção de como que essa poesia toca o leitor. É uma poesia que precisa ser lida em voz alta. Uma poesia que se desdobra no ritmo, como a própria segunda estrofe menciona, que rola pelas campinas. Esse lótus que se descola do caule que lhe dá sustentação e rola pela campina, falando: ó brisa, me transporta. O próprio ritmo tem algo de vento, tem algo de brisa, tem algo de respiração, de alento, para nessa identificação do sopro jogar com a ideia da própria alma que vinha antes, lembrando que a alma é o sopro divino, e esse sopro divino se encadeia com a terceira estrofe, que fala de remontar ao paraíso, de subir ao paraíso depois de viver a essência da adolescência, mas principalmente depois de nectarizar o fel, de transformar em néctar aquele fel, a tristeza, o sentimento ruim. Narcisa Amália, em vários dos poemas, fala sobre sentimentos, ou seja, ela também está pegando a tradição que vem lá do romantismo, está reconstruindo com uma outra tradição que vem do simbolismo, está trabalhando com um rigor muito forte que tem a ver com o parnasianismo, e tudo isso ela faz uma enorme síntese do que a gente tem como tendências importantes na poesia brasileira do final do século XIX, que é a época em que ela viveu. Nasceu em 1852, morreu em 1924. Uma grata surpresa terem colocado essa mulher para a gente ter que lidar diante de todas as dificuldades e problemas e contestações que podem ser levantadas com a ideia de uma lista exclusiva de mulheres. Por que não fazer uma transição, fazer aos poucos uma passagem para algo novo? A estratégia parece ser uma estratégia de revolução. Vamos virar as coisas de ponta cabeça. Independente de qual seja a intenção, o resultado foi um resultado que eu posso dizer, pelo menos do ponto de vista pessoal, me fez ir atrás de alguma coisa que eu não conhecia. Me fez ir atrás de alguma coisa que me deu uma grata surpresa, porque a Narcisa Amália está nitidamente me trazendo algo que eu não esperava, algo que eu não conhecia, algo que amplia os meus horizontes,
que amplia a minha visão, que me eleva para esse paraíso ao qual ela própria está dizendo que tenta subir através da poesia. Está nectarizando o fel de toda a discussão e de toda a polêmica ao redor de vamos falar de mulheres ou não vamos falar de mulheres. A própria poesia está forçando a gente a falar e forçando a gente a ver coisas mais bonitas.